Começando mais uma edição do Torcida Podcast. Sim, senhoras e senhores. Primeiro pedido urgente e importante. Se inscreva no canal. Isso é de extrema importância para a continuidade deste projeto. Aliás, curta a edição. Todas as edições que você assistir, foi lá, maratonou, assistiu alguma, curta. Isso também é importantíssimo para o canal e para nossa existência. O Torcida Podcast de hoje eu vou começar agradecendo por esta camisa que eu recebi do Marcelo, que é nosso diretor demais aqui da REC 03. E, pô, a camisa do Cascavel do Paraná. Cascavel, que é da primeira divisão do Campeonato Paranaense, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro aí de 2025. Marcelão tem parentes lá, foi passar férias e trouxe de presente. Falou, duvido você usar em vez de colocar na mesa. Então, quando a pessoa duvida, é aí que a gente... Homem é assim, se falou duvida você pode ver no caminhão, a gente pula, porque a gente é desses. Então, tô aqui com a camisa do Cascavel, muito bonita, prestando uma homenagem ao time do Cascavel lá do Paraná. Valeu, obrigado pelo presente, Marcelão. Ô, Johnny, a promoção continua? Só pra eu tentar entender. Tá, então vou fazer o seguinte, pra você que chegou aqui agora no Torcida Podcast, vamos fazer pra também não virar bagunça. Os três primeiros que entrarem em contato com a REC 03, os três primeiros ganham um piloto, dois programas piloto. De graça você vem e grava seu piloto de podcast aqui na REC 03, mas tem que ser os três primeiros, senão vira bagunça. Começa a entrar em contato com uma galera e aí fica inviável. Então os três primeiros que entrarem em contato com a REC 03 ganham 2 pilotos. Você não vai gravar nada para gravar você não vai pagar nada para gravar um programa seu aqui na REC 03, um podcast, ou seja lá qual for o formato, eles têm estrutura de estúdio para você aqui. Fechou? Os 3 primeiros. E aí, se for o caso, se alguém começar a reclamar, entrei em contato, eu era o quarto, quinto, eu venho aqui e trago o nome dos 3 que ganharam e que vieram gravar, para não ficar dúvida de nada. Estamos conversados? Convidado de hoje é a primeira vez que o Torcida Podcast recebe alguém que foi presidente de um time. Por pouco ele ainda não é presidente de um time, faz pouco tempo. E não é qualquer time. Eu posso dizer sem medo de ser feliz que é um dos clubes mais amados da cidade de São Paulo. Tem 2 clubes que têm o coração do paulistano. A Portuguesa e o Juventus. O Antônio Carlos Castanheira, ele foi presidente da Portuguesa, da Luzinha. A Luzinha que todo mundo ama, todo mundo... Nem só paulistano, paulista. Brasil. O brasileiro tem um carinho pela Portuguesa, né? E aí eu tenho a honra de entrevistar um ex-presidente, mas ainda membro da... Sim, faço parte do conselho, do COF, então, da SAF também. Temos alguém que vai falar muito bem sobre Portuguesa pra gente, vai falar tudo sobre Portuguesa. Muito obrigado por ter topado, Castanheira, valeu mesmo. É isso. Prazer estar com você, Bernardo, todos os ouvintes da Torcida Podcast. Bater um papo gostoso, né? Acabei de sair da presidência, né? 31 de dezembro. Tô um presidente fresco. Quem chegou aqui agora e tá pensando, nossa, a Torcida Podcast de hoje vai ser um papo sobre política de clube, tem torcedor que não suporta. Garanto pra vocês que não vai ser. Que bom. Porque eu nem curto papo sobre política de clube. Que bom. Mas a gente, como torcedor, a gente quer saber o que acontece nos bastidores. A gente quer entender como é que funcionam alguns mecanismos. Então vai ser um papo sobre Portuguesa, realmente, como é que é você dirigir um clube grande da cidade de São Paulo. Você entrou em 2020, foi isso? Foram 6 anos, velho. Foram 6 anos como presidente da Portuguesa. Você foi eleito e reeleito? Eleito e reeleito. Eleito e reeleito. Esse é o estatuto, né? Num dos piores momentos da história da Portuguesa, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Exatamente. E hoje a Portuguesa começa a respirar. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Comecei em 2020, fui eleito em 2020, num momento muito difícil, pós-caso Everton, né? Pós-caso Everton com H. É isso. Que ali eu acho que foi a cerejinha do bolo para que a Portuguesa chegasse no ponto que chegou, né? Posso te fazer uma pergunta logo de cara, já que você tocou? Pode, manda bala. Vamos bater bala. O caso Everton, que foi o que decretou a queda da Portuguesa naquele momento e depois desencadeou um monte de outras crises que levaram a Portuguesa até onde a Portuguesa chegou. Você realmente tem certeza de que foi um erro? Ou você acredita que pode ter tido algo por trás disso, pode ter sido intencional? Que essa é a dúvida que paira na cabeça de todo mundo e não tem como cravar. Mas você, como presidente durante 6 anos da Lusa, o que você acredita? Olha só, o que eu acredito é que ainda eu confio nas pessoas, né, que estavam à frente da Portuguesa, é que realmente possa ter sido erro, né? Agora, o erro induzido, né? Aí é a suspeita. Né? Então, essa é a questão. O erro induzido que a gente... O erro existiu. Fizeram de propósito para a Portuguesa. Porque alguém pode... Eu tô levantando hipótese, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui é hipótese, né? Tudo hipótese, a gente não sabe o que aconteceu. Exatamente. Alguém pode realmente ter... Um ser humano que
no meio da história. No meio da operação ali, né? Se um ser humano se corrompeu ali, ele tinha a capacidade, o poder no momento Sim. de induzir a escalação do Everton Sim. e não deixar a informação chegar, já dá o erro. Exatamente. E pode ter acontecido. A gente não pode, obviamente, ser leviano aqui, falar que teve A ou B envolvido. Tanto é que o Ministério Público, né, investigou, engavetou, né? Depois o Ministério Público, quem estava à frente, acabou falecendo, né? Então é difícil, viu, Bernardo, você dizer que houve um envolvimento direto de A ou B. Aí é acusação e aí a gente não pode ser liviano. Eu acredito no erro, acredito nas pessoas que estavam à frente, que eram pessoas sérias, e acho que é uma página que foi a cereja do bolo que chegou nesse momento, que a Portuguesa quase fechou, né, que levou a Portuguesa a quase fechar, mas também agora é sacudir a poeira, levantar, dar a volta por cima. Foi o que a gente fez nesses 6 anos, né? Me corrija se eu estiver errado. Se o Everton não entra, a Portuguesa não perde os pontos e quem cai é o Fluminense, é isso, não é? Era o Fluminense? Tinha Fluminense e Flamengo, mas ali era mais o Fluminense, porém, o simples fato de você ter escalado o Everton, colocado ele pro jogo já era. No banco já era o suficiente. Já era o suficiente. Não precisava nem ter entrado em campo. Precisava nem ter entrado. Ali já estava sacramentado. Foram situações que foram acontecendo, Bernardo. Por exemplo, o Flamengo jogou com um jogo antes, no sábado, né? E o André Santos entrou irregular, lateral esquerdo. Aí tiraram... Que era que passou pelo Corinthians. Isso, aí depois teve o julgamento, tiraram 4 pontos do Flamengo, aí logo em seguida da Portuguesa, tiraram 4 pontos da Portuguesa. O Fluminense estava perdendo de 2-0 na Bahia, pro Bahia, e depois virou no segundo tempo para 3-2. Então, né? Tem tanta coisa, né? Tem muita coisa que a gente prefere, obviamente, não ficar expondo, né, pessoas aqui, mas a gente não consegue dizer realmente se teve algo premeditado ou se foi um erro. Essa dúvida vai parar na cabeça de todo mundo por anos, né? Porque foi engavetado o processo, infelizmente. E aí você pega a Lusa. No momento que você chega na Lusa, Castanheira presidente, em que situação estava a Portuguesa? Aí era o caos. Era o caos que a Portuguesa já estava há 7 anos na A2, disputando a A2. Você imagina, Bernardo, uma Portuguesa de Desporto histórica disputando por 7 anos consecutivo a A2 do Paulistão. É errado demais. Portuguesa é a quinta força do futebol paulista. É, né? Errado demais. Né? Muito errado. E sem série no brasileiro. Não tinha nem série D. Tava sem série no brasileiro. Não estava disputando absolutamente nada. Eu leigo aqui, como é que você faz para colocar de volta na Série D? É classificação por estadual? Aí tinha que ser 2 situações que foram dificílimas e a gente conseguiu. Uma via estadual, outra via Copa Paulista. Ser campeão da Copa Paulista e você escolher Série D ou Copa do Brasil, que é o que acontece. Certo. Aí você chega, como eu cheguei na presidência em 2020... Aí tinha não era o caos desportivo, era o caos financeiro, administrativo e jurídico. A Portuguesa estava com o Canindé interditado, a Portuguesa estava com o CT totalmente depredado, a Portuguesa, os campos do CT com as gramas a meio metro, tinham roubado camas e ar-condicionado. Terra devastada. Devastada total. Não tinha mais base. A base histórica da Portuguesa, de grande formação, de grandes jogadores, formados campeões do mundo para a seleção brasileira, estava depredada. Então eu encontrei a Portuguesa sem futebol de base, sem série no Nacional, né? Na A2 há 7 anos, lutando para não ir para A3, frisando bem. Castanheira, né? Do céu. E eu encarei caixa arrebentado. Sem caixa. Ninguém quer patrocinar um clube que não tem. Ninguém patrocinava, não tinha ninguém querendo ser presidente da Portuguesa, ninguém querendo ser presidente do conselho, ninguém querendo ser presidente do COF. Jogos aconteceram, torcida indo? Aí é muito, o público tava diminuto, não tava dando 1.000 torcedores por jogo na A2, que era o único campeonato que se disputava, né? A Copa Paulista Portuguesa não conseguia passar nem da primeira fase. E tava um caos. Aí você chega ali nessa situação. Nessa situação. Depois de se trancar na diretoria, na sala e chorar por 3 horas, o que você tá aí e faz? Era o que eu teria feito. Na verdade, assim, vamos voltar lá atrás. Eu era vice de Marte em 2015,
com a Portuguesa na série C, né? A Portuguesa tinha acabado de cair da B para C. Certo. Eu assumi a vice-presidência de marketing naquele momento e eu montei um núcleo de negócio das padarias, lembra? Lembro! As padarias em volta da Portuguesa. Muito elogiado, porque Sim. boa parte da A gente base de chegou a torcedores são donos de padaria. Eu lembro dessa história toda. Chegamos a ganhar um prêmio, né, pelo trabalho feito. Foram 78 patrocinadores, foi bacana. Chegamos a disputar o mata-mata para a Portuguesa voltar para a Série B e perdemos para o Vila Nova no Canindé. O Canindé abarrotado, 22 mil pessoas. Eu estava levantando ali um valor interessante de patrocínio para sustentar a Portuguesa. Para dar sequência, né? Sequência. Quando você embala, você tem que dar sequência. Isso. Aí na A2 do ano que vem, infelizmente, o presidente renunciou à época, houve uma renúncia dos vices. Fiquei sozinho ali naquele momento, né? E assumi o futebol. Portuguesa era o Ricardinho treinador. Nosso Ricardinho que tá no Corinthians, hoje tá fazendo o Sport TV, né? Ricardinho jogador, meia esquerda? Ele era o técnico? Era o técnico, treinador da Portuguesa. Olha só, a gente não acompanha tudo, a gente não consegue. Exatamente. Eu não sabia que o Ricardinho... Treinador, foi o primeiro time assim, de expressão que o Ricardinho assumiu. Aí eu lembro dele treinador, mas não lembrava que tinha passado pela Portuguesa. Aí a gente não foi bem nesse Campeonato Paulista e infelizmente com a renúncia do presidente à época, né, o Jorge, a gente voltou para trás de novo, né? Aí você viu uma Portuguesa com o próximo presidente à época que assumiu no lugar do presidente Jorge, caiu da Série C para a Série D. Depois o presidente que me antecedeu caiu ficou sem divisão. Encerrou as piscinas, encerrou a base e eu peguei o caos. Foi isso que. Aí eu resolvi assumir. A festa junina tava rolando ainda. Não, mas não tinha nada, Bernardo. Perguntei porque era forte. É uma festa famosa. Bernardo, uma festa famosa. Perguntei. A festa junina ainda existia? Perdemos tudo. Então, quando a gente assumiu, na verdade, eu tomei essa decisão. Foi uma decisão pessoal minha, muito difícil, Bernardo, porque eu tive que mudar minha vida profissional, pessoal. Conversar com a minha esposa, com meu filho. Eu ia perguntar, Via Aliança, você é casado. Seu tipo de informação que você chega em casa, dá pra esposa, o pau come. Não, lógico que não. Pra quê? O que você quer? Vai procurar sarna pra se coçar? Vai ser todo bloqueado, né? Tem mais essa ainda, né? Mas quem ama, cuida, né, Bernardo? E eu nasci na Portuguesa, né? Eu com 4 anos, meu pai me ensinou a amar a Portuguesa e eu tinha o projeto das padarias, que eu comecei em 2015. Tava pensando no projeto da Arena, né, de modernizar aquele pátio todo, porque a minha ideia era a seguinte: como é que você paga um passivo de mais de 500 milhões com o aluguel da churrascaria ou da lanchonete? Não, você tem que ter algo grandioso. Então ali já em 2015 eu tinha esses dois pensamentos: o núcleo de negócio para arrecadar dinheiro, que foi o ponto em questão dos 6 anos da minha gestão. Nós arrecadamos aí por volta de 7, 8 milhões por ano de patrocínio, né? Consegui fazer Você não quita a dívida, mas você começa a parcelar a dívida e começa... E o dia a dia. Aí você tem o dia a dia resolvido. Paga funcionário, paga jogador. Isso, exatamente, foi o que eu fiz. Então a gente montou o projeto da Arena, junto com o núcleo de negócio, eu consegui fazer os acordos trabalhista e civil para começar a reconduzir a Portuguesa. E isso eu só podia fazer como presidente. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Só que nada foi fácil, né, Bernardo? Eu sentei em janeiro de 2020, março pandemia, né? Verdade. Aí acabou comigo. Aí eu pensei seriamente em desistir. Mas eu tenho 3 primeiros anos, 2 de pandemia, de pandemia brabo. 2 anos, né? 2 anos e pouco, porque na verdade o grande fator da Portuguesa, que são as festas. O auge da pandemia é 2021, março. Isso, então... começou a morrer 4 mil pessoas por dia. Sim. E o pior, né? Eu tinha que fazer toda essa reengenharia financeira, que a gente acabou de dizer aí, núcleo de negócio, os acordos trabalhistas e civil para não ser bloqueado, não ir bloquear meu patrocinador, né? Reconduzir a Portuguesa dentro de campo, né? Reconstruir o CT, reconstruir a base da Portuguesa e organizar o clube social. Colocar presidente do COF, de conselho, assembleia, normalizar a vida jurídica e política da Portuguesa. Eu fiz tudo isso. Muito trampo. Então, mas eu coloquei um grande amigo na minha frente, eu ponho sempre Deus no comando e Jesus no coração, porque foi ali que eu consegui
ter força. Quando você entrega na mão de Cristo, a história é outra. Exato, eu ponho Jesus aqui e deixo, e você é o soldado. E a gente no primeiro ano foi campeão da Copa Paulista. Tivemos no primeiro semestre uma luta bacana contra o 15 de Piracicaba, que foi o caso do drone, lá os 2 pênaltis, que foi bem discutido na imprensa. O drone que parou o jogo, estava 2-0 para a Portuguesa lá no Barão de Serra Negra, e não tinha torcida. Parou o jogo, o treinador do 15 reconstruiu a defesa do 15 ali, ajustou a marcação, e aí o 15 empatou com 2 pênaltis, que não vale nem a pena comentar. Só que no segundo semestre a gente já foi campeão da Copa Paulista, né? Fizemos um timaço que foi a base pro time depois de 22 subir para 1. Como é que faz, Castanheira, nessa história? Vamos lá. Na parte prática, no time. Como que faz? Você precisa montar um time. Você não tem dinheiro. Onde que você usa de olheiros? Você vai atrás? Quem que vai atrás? Porque, independente de como está a situação do clube, o que manda é o campo e os 11 que estão jogando. Sim. Então você pode fazer uma arena de ouro, Bernardo. Você pode fazer uma arena, sim. Se mandar mal dentro do campo, acabou. Você pode começar a reestruturar tudo. Se você não tiver 11 que segura a bronca e um elenco que dá conta quando... Você tem que ter pelo menos 11 que segura a bronca e um elenco que segura quando entrar também. Você tem que reestruturar, você tem que ter um time. Onde que você vai buscar os caras nessa situação? Olha só, quando eu assumi a Portuguesa, o time que eu peguei não foi o que eu montei em 2019, foi o ex-presidente. Porque eu fui eleito, ainda tem essa, eu fui eleito 10 de dezembro de 2019 e assumi em 2 de janeiro com o time montado pelo outro presidente. Putz. O que é comum em todo clube. Comum em todo clube. O que é um erro. Grave. Isso é um erro grave de todo clube. Ninguém muda o estatuto, não sei o que pode ser feito, mas todo clube tem esse erro. O presidente que assume pega do outro. Eu vou citar o Corinthians, que eu conheço um pouco, por ser torcedor e por acompanhar. Eu já vi presidente entregar a bucha na mão do próximo chefe e você entender que é na maldade. Exatamente. O cara assinar o que não é pra assinar. Os contratos feitos, né? Exato. Então, eu ainda peguei esse problema, né? Porque logo no começo do campeonato, e aí a pandemia me salvou. Olha que engraçado. Porque o time, quando eu peguei, foi do outro presidente, perdeu 4 partidas direto. A gente tava pra cair pra 3. Há 2 meses de gestão, eu pagando salário em dia, com recursos próprios, inclusive, meu. Putz. Aonde eu não contratei treinador, não contratei jogador, não contratei absolutamente ninguém. Segurou quem tava e falou, vou pagar vocês. E paguei adiantado, inclusive, para ganhar credibilidade. Certo. Respeito do mundo da bola. Porque o mundo da bola, se não tiver respeito, Bernardo, se você atrasa salário, se você não cumpre com a sua palavra, esquece. E acho que um jogador de série B, de série C, de A2, quando ele também começa a ouvir que, lá na Portuguesa o Castanheira tá pagando. Aí o cara tá jogando no time que não tá recebendo, o cara quer ir pra lá. Exato. Então quando você chega nesse cara que você tá de olho, o cara quer lá do 15. Isso. Fala, mano, esse cara tá jogando bem. Você faz a proposta, o cara vem porque o cara sabe que vai receber. Já é um diferencial no futebol brasileiro, se tratando de clubes que às vezes não conseguem pagar e os clubes que pagam, né? E você até acertou o nome do time, porque quando no primeiro semestre eu tive esse problema, no segundo semestre, os principais jogadores do 15 de Piracicaba e do Água Santa foi onde eu fui buscar. Água Santa, aquele timaço, que depois foi ser vice-campeão paulista. Sim, eu lembro. Né? Foi uma bela campanha. Exatamente. Então, o que é que aconteceu? Nesse período da pandemia, no primeiro semestre, em 2020, eu tava com o time anterior. Certo. Né? Esse time tinha até Ranieri. Tá no Corinthians hoje. É Léo Pereira, timaço. Era um time... Só que a pandemia fez eu perder todos esses jogadores importantes do primeiro semestre e ainda era um time que estava limitado. Mas estancou a crise, as derrotas. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu segurei, aí na volta do Campeonato Paulista, a federação nos deu a oportunidade de contratar novos jogadores para registrar dentro do campeonato. Dispensei alguns jogadores que não estavam produzindo, contratei alguns jogadores que vieram compor o elenco, dispensei o treinador que não foi contratado por mim, trouxe o Fernando Marchiori, que foi um belíssimo treinador, junto com o Flávio Alves, o gerente, e a gente reorganizou o time e fomos parar nas finais do Campeonato Paulista. Mas vamos lá, então. E perdemos por 15. Então você se beneficiou de 2 pontos.
se beneficiou da fofoca, Exatamente. porque você pensou, vou pagar então. Você se beneficiou de ter pago a galera em dia. Espalhar Exato. a credibilidade. Tô adiantando grana aqui. Isso aí. Então o pulo do gato foi pagar isso. a galera. Isso aí. Olha como é incrível o futebol. De repente, quando você paga quem tá trabalhando pra você, a coisa acontece. Pois é. E engraçado que, assim, quando eu assumi, Bernardo, foi engraçado porque eu paguei o salário de janeiro, fevereiro e março, e 2 meses adiantado. Ninguém entendeu nada. Como é a portuguesa que não estava pagando, estava para cair para 3, começou a pagar adiantado, né? Então foram atitudes administrativas, né, com responsabilidade, obviamente, que fizeram ganhar o respeito com relação a A2 e Copa Paulista, né? E muda o ambiente também, né, Castanheiro? Porque o cara que não tá recebendo, ele tá com aluguel atrasado, ele não tá conseguindo colocar comida em casa, tá pedindo ajuda pra parente. E os jogadores conversam, né, Bernardo? Exatamente. Eu não tô falando de time grande que o cara fica 3 meses sem receber, mas... Time pequeno falta comida. Exatamente. Nada justifica você ficar sem receber. E não é porque o cara ganha 300 mil por mês que ele pode ficar 2, 3 meses sem receber. Mas o cara que ganha 200, 300 mil por mês, ele fica 2, 3 meses sem receber, ele não vai passar aperto. Não aguenta. Ele tem dinheiro. Agora, o cara que o cara que é da Série A2, que tá ali num time que eu nem sei qual que é a média de salário de um jogador da Série A2. Pra você ter uma ideia, tem jogador de Série A2 que ganha 5 mil, 6 mil. O cara que ganha 5, 6 mil reais, se 3 meses não cai o valor na conta, mas falta comida. Falta comida. Então você muda o ambiente dentro da portuguesa quando você paga. Isso aí, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Aí no segundo Tirando do bolso. Tirando do bolso. Maluquíssimo. Consegui logo no início trazer alguns patrocinadores importantes também que me ajudaram, né? E no segundo semestre a gente conseguiu ser campeão da Copa Paulista. Aí sim, eu trouxe alguns jogadores pontuais do 15 na época, Daniel Costa, Feijão, Jussane, do Água Santa, Tomazella, Tauan, Marzagão. Quem que é o cara? Caio Mancha. Quem que é o cara? Quem que era o teu olheiro? Quem era o diretor de futebol? Não, aí a gente fez uma comissão interna, que era o treinador, obviamente, que tem que participar dessa comissão, o gerente de futebol, a gente tinha também aí você pode chamar de olheiro, o pessoal do Sub-20, que eu integrei, isso foi com o Alan Dotti, que fez, aliás, bons campeonatos, como o nosso treinador de Sub-20. Eu fiz uma integração, logo depois eu trouxe o Emerson e o César também, né? Certo. O Eduardo, né? Ex-jogadores da Portuguesa, e nessa comissão a gente discutia as contratações, obviamente. Essa turma que é da bola, Bernardo, conhece todo mundo. E a parte boa, me corrija se eu estiver errado também, porque você sendo presidente, você não tem como controlar tudo, você não consegue controlar. O cara que tá te trazendo um jogador, você não consegue controlar se ele tá te trazendo um jogador porque ele realmente acredita no potencial do jogador, ele tá tirando um dinheiro em cima. Você nunca vai conseguir entender qual que é o rolê. Como presidente mesmo, você não consegue se aprofundar nesse detalhamento. É óbvio que alguns, Bernardo, o campeonato vai rolando. Por exemplo, eu tive jogadores que eu quis trazer, né? Quando a gente foi campeão na A2, da 2 para 1, já no ano seguinte, em 2022, eu quis trazer o Daniel Costa, do 15. Eu quis trazer a dupla do Água Santa, Tauan e Marjagão. O Tomazella, o goleiro. Mas quando o presidente entende, assim, e ele quer trazer, ainda mais um presidente... no seu caso, colocou dinheiro do bolso, você não tá trazendo o cara pra tirar um dinheiro. Não. Então você tá trazendo o cara porque você viu o cara jogar, viu o potencial. Pra resolver. Porque, assim, a métrica a lógica pra quebrar um clube você não paga jogador e quem tá trazendo por interesse. Então você não traz o cara porque ele é bola, você traz o cara porque vai rolar comissão. Sim. E aí é a matemática perfeita pra degringolar um clube. Aí tem desvio de verba, aí tem grana que... Sim, as outras coisas vão acontecendo. Mas assim, se falando em campo e no dia a dia, a matemática é essa, você não paga os caras e ainda traz caras por interesse de comissão de quem tá trazendo. Não tô nem aí pro projeto, se tem que subir, se não tem, né? Porque o time não joga, não tem jeito. Mas você sabe, Bernardo, eu acho que o grande feito meu no começo, quando a gente realmente foi campeão da Copa Paulista, depois campeão da A2, e a gente pôs a Portuguesa na 1, e a Portuguesa começou a voltar na mídia e começou a pulsar de novo, eu acho que o grande feito meu foi acertar nos treinadores, na gerência e nas comissões técnicas. Olha só. Fernando Marchiori e Flávio Alves, logo no começo, né? Depois Toninho, Cecílio e Sérgio Soares. Aí, esses 4
mais o Alandotti que veio para compor nessa ligação da base com o profissional, né? E resgatamos o sub-20 da Portuguesa, porque não deu para resgatar tudo de uma vez. Tava no meio da pandemia. É um clube, mas assim. Além disso, nem podia, né? E sim, e vocês estão com. É um clube no coração de São Paulo. É um número alto de. Você tem. É lógico que tem muitos fatores que vão determinar se você vai ter ou não jogadores bons no seu time na base. Mas quando você está no coração de São Paulo, que é a cidade mais populosa, você por número, você tem grandes possibilidades. Se você tem pessoas trabalhando sério. E a história? Isso nem se fala. Mas quando eu uso esse exemplo é porque quando você chega, a história da Luz é incrível. Mas com todo respeito, Castanheira, quem tá olhando de fora já não tá mais olhando com respeito pela história. Verdade. Que é um clube que tá destruído. Então, aliás, o slogan era assim, Bernardo, desculpa te interromper. Não. A Portuguesa ainda existe? Tá entendendo? Teve uma a história é maravilhosa, todo mundo ama, mas tá destruída. Teve uma matéria que saiu na Veja que me incomodou, me deixou triste. Eu assentei na cadeira da presidência e falei, isso aqui nunca mais vai aparecer em capa de revista nenhuma. Portuguesa em ruínas. Aí lá as piscinas destruídas, o mate invadido o clube, o CT degradado. Pô, aquilo na capa de uma revista importante, aquilo mexeu comigo, viu? Você tinha acabado de assumir? Sim, era a matéria do ano 2019. Você pega em 2020, a matéria vem junto com você. Veio junto comigo, cara. Veio junto comigo e você abre a janela da sala da presidência e olha para aquele clube que eu nasci ali, fazia piquenique naquelas piscinas maravilhosas que a Portuguesa tinha, o segundo maior polo aquático de São Paulo. O ginásio da Portuguesa, não sei se você sabe, o ginásio amarelo da Marginal é o segundo maior ginásio de São Paulo. Perde apenas pro Ibirapuera. É mesmo, eu não sabia disso. Ginásio lindo, que a gente também mexeu no ginásio, tá bonito. O ginásio da Portuguesa, por dentro tá lindo, né? Restauraram. Então, veja bem, a gente olha para tudo aquilo e você começa a olhar para aquela Portuguesa que tem uma história linda e o pessoal começar a falar, pô, a Portuguesa ainda existe? A Portuguesa não acabou? É muito triste você perguntar onde está a Portuguesa. Onde está a Portuguesa? A Portuguesa não tem que perguntar onde ela está. Ela tem que estar na Série A do Paulista e do Brasileiro. Tá ali disputando. Sim. A Portuguesa foi vice-campeã brasileira e na década de 70, 80 e 90 ela disputava entre os 8 colocados. Sim. Se você pegar aqueles campeonatos antigos que classificavam 8, lembra? Portuguesa e Palmeiras, pode puxar. Puxa aí depois. Portuguesa e Palmeiras se classificavam sempre entre os 8. Não precisa puxar. Alex Alves. Rodrigo Fabre, Klemer, Emerson, César, sim, Zé Roberto, Zé Maria. Precisa puxar, minha memória é boa. Eu lembro eu tô te falando de coração, mesmo corintiano, eu assistia jogos da Portuguesa e você não consegue torcer contra a Portuguesa você sendo da cidade de São Paulo. Não tem como. Quando eu fiz a referência aqui à Juventus, a Portuguesa e ao Juventus, o moleque travesso, são 2 clubes que você pode torcer, Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos. Você vai ter carinho. E o torcedor da Portuguesa é um torcedor apaixonado também. Parece que eu falando assim, não, a Portuguesa não tem torcida, são os outros que tem carinho. Não, a torcida da Portuguesa é apaixonadíssima pelo time também. Sim. É que a torcida portuguesa tem a favor o fato de outros torcedores também terem carinho pela Portuguesa. Mas você sabe por que eu tava pensando nesse assunto, batendo uma bola aqui, tá? Não sei se eu posso fugir um pouco dos... À vontade. Você fala o que você quiser, Castanheira. Bernardo, quando eu cheguei na Portuguesa, foi legal também, e o pessoal viu o respeito e a dignidade como eu estava trabalhando para tentar recuperar a Portuguesa, os presidentes dos 4 grandes, na época, o Gagliotti, o Pérez, né, era o Duílio no Corinthians e tal. Aí o Gagliotti... era no São Paulo? Já era o Júlio tinha acabado de assumir também. Conclui seu raciocínio, depois eu tenho uma pergunta sobre o Júlio. Tá fácil de responder. Tá bom, pode falar, não tem problema. E aí o Gagliotti chegou, falou assim, pô, o Castanheira começou a fazer um trabalho de resgate da Portuguesa, a gente tem que trazer a Portuguesa pro G5. Você é jovem, mas antigamente tinha o G5, eram os 5 grandes clubes de São Paulo, que o Dr. Oswaldo Teixeira Duarte lá atrás fazia parte, e a Portuguesa simplesmente foi alijada e virou G4. Tanto é que o G4 era, não sei se você lembra, um prédio do Santos, em frente ao estádio do Pacaembu, ali, naquela praça tinha uma unidade do Santos, Futebol Clube, que era o Pérez que dirigia na época. E o Galete falou, na época, na federação, temos que trazer o presidente Castanheira pro G5. No estado. Isso, no estado. Na cidade é G4. Exato, na cidade é G4. Na cidade do português é G4. Falou cidade de São Paulo, a luz é G4. É verdade, porque o Santos é de Santos. Santos é de Santos. E aí, todo o respeito do mundo pelo Santos. Aí o Gagliotti me pegou, aliás, um grande abraço. O Gagliotti, para mim, um presidente fantástico que o Palmeiras teve. Ele me ligou no CT do Palmeiras, primeiro ano da minha gestão.
E aí foi engraçado que a gente tem essa coisa, por que a Portuguesa é querida, né? E no jantar que a gente fez entre os 5 presidentes à época, né? Que estavam todos esses à mesa, e mais o presidente da federação, eu comecei a subir as escadas ali do CT do Palmeiras e tem na parede a foto dos jogadores do Palmeiras, os grandes jogadores do Palmeiras. Pô, eu começo a subir a escada, aí eu olho Djalma Santos, Juninho Botelho, Leivinha, Edu Bala, Enéas, Zé Roberto. Eu falei, Gagliotti, ele olhou pra mim e falou, pô, eu sei o que você tá pensando. Eu falei, vocês gostam da Portuguesa? Dá uma olhada nessa parede, olha os ídolos que vocês têm e onde que esses caras foram formados. Tudo na Portuguesa. Então, se olhar a Portuguesa, Corinthians, Ditão, Zé Maria, Basílio, um beijo no coração, Basílio, o pé de anjo, que foi dar o título pro Corinthians, saiu de onde? Sim. Portuguesa aqui de Esportes, né? Sim. Não vou nem falar os mais novos, Ricardo Oliveira, Rodrigo Fabre, não vou falar São Paulo, a Portuguesa mandou Piau, você é louco, olha, a Portuguesa abastece esses times. Santos mandou Marinho Pérez, um primeiro zagueiro que foi jogar no Barcelona. 2 clubes do estado de São Paulo foram importantíssimos para os 4 que você citou, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, a Portuguesa e o Guarani. O Guarani também formou também, muito... E a Ponte Preta. Sim, a Ponte também, com todo respeito à Ponte e aos outros clubes. Mas o que o Guarani formou de jogador... Sim, os 3. Mas a Portuguesa é absurdo. A Portuguesa é uma outra parada. É que a Portuguesa, vamos lá, a Portuguesa, esses jogadores que eu tô falando pra você, eles foram os ídolos nos 4 grandes e foram campeão do mundo pela seleção brasileira. Quer ver? Jair da Costa, Djalma Santos, Ivair, Julinho Botelho, Marinho Pérez, jogadores que vestiram a camisa da seleção e foram campeão do mundo, né? Então é diferente, né? Só para não desviar o assunto é você e a Portuguesa. Tá. Mas só para não desviar, vou te fazer uma pergunta seca, você responde de forma seca, a gente não precisa nem se alongar, caso você não queira, nem acho que é necessário. Olhando de fora, acompanhando os noticiários, se você fosse o Casares hoje você é o Casares, você renunciaria, você pularia fora, ou você iria até o fim? Eu confio no Júlio, eu iria até o fim, eu vejo que no futebol tem muita fofoca, sabe? Muita gente que quer puxar tapete. Que quer o lugar do cara? Que quer o lugar do cara. O Júlio é meu amigo, né? A gente se deu muito bem ao longo dessa amizade construída. Eu não quero crer que o Júlio... Porque se ele pula fora agora, fica com... Até ele provar que é inocente, ele vira culpado. Lógico, e assim... Eu também entendo. Eu confio no Júlio, sabe? Quando eu te pergunto, você pularia fora ou ficaria... Não é o pular fora, assumir a culpa que, tipo, se você é inocente, você tá no meio disso... Lógico. Na sua vida vira um caos de uma forma que é... Lógico. Bernardo, dá uma olhada. Todos os presidentes do clube não são ameaçados? Não falam besteira de todos? Sim. Não precisa nem ser de clube, né? Presidente de país, governador, não. Dá uma olhada. Todo mundo que assume um cargo desse... Eu também, na Portuguesa, tentaram me dar o golpe para não fazer a SAF. Tentaram me tirar do cargo da Portuguesa. E olha que fui eu que reconstruí a Portuguesa que ia fechar, né? Então as pessoas que estão de fora, por isso que eu não quero mais. Sinceramente, eu não quero mais. Não quero mais, cara. Na Portuguesa, a minha missão foi cumprida. Porque eu pus o meu Jesus na frente e eu não deixei o time que eu amo fechar. Pronto, não quero mais nada além disso. E aí você faz a transição para a SAF. Eu imagino que realmente tem torcedor que é tradicional e o torcedor tem um sentimento de que o clube é nosso. E aí no momento que, a grosso modo, para quem não entende muito do que a gente está falando, o clube ele passa a ter um dono. Então quando o clube passa a ter um dono, algum torcedor que é mais tradicional, ele pensa, opa, não sou mais o dono, o clube tem um dono. Não, são 2 donos, né? A Portuguesa é sócia da SAF. Então não... Inclusive eu fechei com 20%, quando a 99,9% fecha com 10%. Na negociação, a gente fechou a Portuguesa sendo sócia de 20%. E olha... Mas mesmo assim, o torcedor mesmo que eu digo quando eu falo pra você, o Castanheira, o torcedor... Ele se sente dono. Não, eu não quero usar o termo errado. Mas o torcedor que ele não tem tanta informação sobre o processo da SAF, como é que funciona, que tem a porcentagem, na cabeça dele, meu time tem um dono, nós não somos mais os donos do time. Porque o torcedor, muito torcedor tem essa cabeça e ele acha que é o dono do time. Tem isso na cabeça. O torcedor da Portuguesa vai ser diferente. O que eu vou falar aqui é fato. A Portuguesa estava numa situação tão crítica que com a minha saída, a Portuguesa não renovou o quadro de pessoas aptas
a assumirem futebol e clube. Não tô falando só assumir o clube agora. Porque é diferente ser presidente só do clube social. Sim. Que é a bote, a sueca, o basquete. Assumir o clube junto com o futebol, que é o 90% do peso, né? Do orçamento. Eu não sei como é que é na portuguesa. A gente isso. ouve constantemente sendo falado que tem clube que dá prejuízo pro o time. Clube dá lucro. A portuguesa dá lucro. Então, e tem muito clube que a gente ouve falar, a gente nunca sabe, porque a conta não é aberta muitas vezes. Mas a gente ouve bochicho, boato de que o clube do time tal dá prejuízo pro... Não, no caso da portuguesa é diferente. O clube se segura, Bernardo, vamos lá, ser jovem, vamos lá ver a portuguesa de lá de trás. Era 94 mil sócios. Faz miseravelmente por 80 ou 150 reais de mensalidade. Você banca um time, né? É um clube no centro de São Paulo. Era os dois que você falou aí, Juventus, Juventus e Portuguesa, com quase 100 mil sócios, os dois. Eram os maiores clubes de São Paulo. Você banca qualquer time que você quiser, né? Então, o clube social da Portuguesa, ele é forte. Inclusive, hoje, na situação atual, o clube dá lucro. Eu fechei, agora entreguei o balanço, que agora, aguardando a concretização da homologação da RJ, vai ser levado à votação, porque teve que fazer o balanço de 25, 24, corrigir o passivo novo, porque a RJ tirou do lombo da Portuguesa uma dívida de 580 milhões para 184 milhões. Olha que bela redução. Então a gente teve que juntar esses dois balanços, ele vai ser aprovado agora e está com superávit de 3 milhões e 800. E, desculpa, eu sou leigo em algumas coisas, só para tentar entender essa divisão. Ô Castanheira, a SAF ela assume o time, não tem nada a ver com o clube. Não, só o time. O time. Só o time. Okay. Que é o principal peso, Bernardo. Sim. Então, hoje, por exemplo, na minha gestão, eu tinha um orçamento entre clube e time de quase 2 milhões. Aonde o futebol consumia 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 é o futebol. Se você quiser fazer time para subir, né? Se você quiser fazer time para aí, você faz bem menos, né? Mas não era o meu objetivo. Eu tinha que trazer a Portuguesa de volta. E eu lutei com unhas e dentes com todas essas ferramentas que eu te falei. Os patrocínios, o núcleo de negócio, com as padarias, e enfim, tudo isso. Então deixa a Portuguesa em que situação? Hoje a Portuguesa é SAF com dinheiro para ser injetado e poder montar um time competitivo. Isso aí. Série A do Paulistão, indo pro 5º ano. Que é o lugar que não pode sair. Não pode sair. Campeonato Brasileiro, está disputando a Série D já pela 2ª vez para tentar subir. Copa do Brasil, também disputava a Copa do Brasil há não sei quantos anos. Colocou de volta. E antes, não se esqueça, eu entreguei a Portuguesa nas finais do mata-mata contra o Santos, né? A Portuguesa não ia para a final de Paulistão há mais de 14 anos. Sim, sim. Que o Pintado, lembra do Pintado? Sim. Chegou lá, a gente montou um time para sabe que segurar a onda, né? É um problema muito sério, o Castanheira. Essa era de podcasts. Os podcasts vivem de corte. Se a pessoa pegar essa sua frase, Bernardo, lembra do Pintado, essa piscadinha, ficou muito mal pra mim. Eu sei de quem você tá falando. Eu sei que você tá falando. Por isso que eu doei jogador, eu vi você se ajeitando na cadeira. Esse corte vai dar muito errado pra mim. Lembra do Pintado? E você se ajeitou na cadeira. Me deu medo, porque eu sei que esse corte vai me prejudicar. Eu tenho família. E você teve problema, então, para fazer o processo, para transformar a luz em SAF. Se não fosse a torcida, não ia sair. Não ia sair. O conselho e o COF não iam aprovar. Quem queria era o torcedor. O torcedor ávido, porque o torcedor da Portuguesa, que é o que eu te falo, na Portuguesa, chegou-se à conclusão, e principalmente da torcida, que não dava mais para a Portuguesa ficar na mão de dirigentes abnegados e conselheiros abnegados da Portuguesa. Sim, porque se você deixa na mão de quem... Deu sorte que eu peguei ali, eu consegui fazer o acerto e encaixou. Mas e se não tivesse uma SAF na frente agora? Agora, eu saindo, quem ia tocar futebol e clube? Quem ia arrumar 8, 9 milhões de patrocínio todo ano, como eu arrumei nesses 6 anos? Você pega uma pessoa de má fé com o time na Série A do Campeonato Paulista, volta tudo. Ela vai espremer o que ela puder, vai arrancar o que puder e volta, vai cair para 3. Não significa também que ter SAF e ter dinheiro vai dar certo. Vai dar certo. Sim. Né? Porque o futebol é imponderável, né, Bernardo? Sim, mas significa que quem tá... A pessoa que comprou
ou o grupo que comprou, quem vai estar organizando, pelo menos. não vai querer perder. Não. Você não vai. pode perder. Então, seu time tá na Série A2, seu Exato. time tá caindo, Exato. é horrível para você. Você não consegue captar recurso e aí você toma prejuízo. Sim. Então, quando você tem alguém que vai tomar prejuízo no bolso, essa pessoa vai tentar trabalhar pelo certo para fazer acontecer. Isso aí. Essa que é a grande vantagem da SAF, para quem não sabe qual que é a vantagem e a desvantagem. Se eu tiver errado, você me corrige, Tá pelo amor de Deus. Certíssimo. Quando tá na mão de pessoas que são passageiras pelo clube e ela não vai ter prejuízo nenhum se o E time são cair, abnegados, né, que estão ali, não são pessoas profissionais, né? ela derruba o time, extrai o que puder extrair, aí é o lance de trazer o jogador para tirar a porcentagem, Sim. vende isso aqui que não é para vender, você vai fazendo a galera vai fazendo a maracutaiada, eu não tô falando que isso tá acontecendo na Portuguesa, aconteceu, falando que isso é comum em outros clubes, e em clubes é comum. Então se você não tem essa responsabilidade quando cai, você tira, extrai o que vai extrair e derruba o time. Se você vai ter esse prejuízo, você não vai querer que o time caia, você não vai extrair a ponto de derrubar. Exatamente. Você vai fazer com que ele dê lucro. Além da falta de capacitação administrativa, né? Eu tenho formação acadêmica e administração de empresas, então é diferente. Mas muitos que sentam naquela cadeira não sabem fazer estratégia administrativa alguma, né? Então, se você põe um médico para ser administrador, não vai dar muito certo, né? Você põe pessoas que não têm competência administrativa, não vai dar muito certo. No cargo de administrador, tem que ter formação acadêmica de administração, né? Não é verdade? Você vai pôr pessoas que não têm a formação acadêmica em administrar, estrategiar, organizar, a probabilidade de dar errado é grande, né? Sim, quando você, em qualquer área, se você não tem um profissional, Isso aí. qualquer área. Se você não tem um profissional que ele é adequado cara para aquela que profissão. vai exercer a função, Você corre risco muito grande. muito grande. Você vai pôr um veterinário para fazer jurídico? Não. Existem autodidatas incríveis, existem pessoas que realmente têm uma visão diferente de mundo, mas existem pessoas. Exatamente. Quando você aposta num profissional que não é o cara daquela função, você corre risco em qualquer situação. Exatamente. Exatamente. Hoje, você deixa a Portuguesa, você tem algum cargo lá dentro? Não, a gente fica no conselho, no COF, né? Não sei Certo. agora também qual vai ser o rumo da minha vida daqui para frente. Tô vendo, tem outras situações que estão acontecendo, né? Mas é o que eu te falei, Bernardo, a minha missão tá cumprida, cara. Você resgatou de onde tinha, de um Eu lugar que a resgatei Portuguesa não poderia ter chegado. Exato. A gente Consciência tranquila. a gente entregou a Portuguesa com futebol profissional, tudo isso que você acabou de falar de SAF, Base remontada. base remontada, o clube digno, social, todos os órgãos reconstruídos, o CT tá maravilhoso, a SAF está cumprindo religiosamente em dia com as obrigações do investimento proposto. Tá em dia. Não é o fantasminha que tá fazendo 1 ano e 2, 3 meses de futebol aí, não. Não é ninguém. Não é o fantasminha que tá indo lá pagar a conta. É o investidor, né? Que tirou do lombo 1.800.000 todo mês do clube nesse 1 ano e 2 meses. Faz a conta. Sim. Faz a continha desse dinheirinho aí. Então, a gente entregou o futebol organizado com profissionais fazendo. Se o campo vai andar ou não, é outra história, tá? Mas compromisso, credibilidade, honrando todas as despesas, honrando com o contrato de investidor, e recuperação judicial. O cara que for jogar lá sabe que vai receber. Sabe, é só você falar com os jogadores. Então, futebol organizado, clube organizado. E outra coisa, os balanços que a gente atualizou agora com os valores da recuperação judicial, está entregue com 3.800.000 em junho de 2025, 3.800.000 de superávit. A Portuguesa não via superávit, eu acho que mais de 30 anos. Superávit. Estruturado. Né? Aí você tem o clube organizadinho para receber a modernização do projeto da Arena, né? Que vai sair. Né? O investidor que está à frente do projeto da SAF é sério. E joga onde? Aí que então. Você trava a arena. Não, aí vai ter que arrumar um lugar para jogar, sei lá, Pacaembu, sei lá, Bragança Paulista, sei lá, vai ter que arrumar. Olha, eu dando ideia pra Portuguesa. Eu vou te dar ideia, você leva lá. Manda bala. Tô aqui pra dar ideia. Patrocinão na camisa do Mercado Livre. Pacaembu. A parceria que seria incrível para ambos, eu acho. Tô aqui. A gente começou isso em 2025, não deu muito certo. Vai falar que começou antes de eu ter a ideia, entendi. Começou tá tomando minha ideia? Entendi, Cassiano. A ideia foi. A Portuguesa jogou o ano passado no Pacaembu. Jogou. Então, mas os custos elevados do Pacaembu. Por isso que eu falei sobre uma parceria, né? Vamos ver se retoma, né? Quem sabe? Vai abrir conversação de novo.
Que é uma bela vitrine. Ah, o Pacaembu é gostoso, né? A Portuguesa é uma bela vitrine. É. E o o Mercado Pacaembu? Livre precisa dessa vitrine. Precisa de um time de camisa jogando ali, né? Entendeu? Até porque o Corinthians não vai. Não, não O vai. próprio Palmeiras já ajeitou Barueri. São Paulo também não. É a Portuguesa. É os É quatro. isso. É a Portuguesa. Isso. Então, Pacaembu, e o pessoal que administra o Pacaembu tem que rever esse assunto aí quando começarem a dar Portuguesa. O time que tem que jogar no Pacaembu é a Portuguesa. Também concordo. Como é que você vê a Portuguesa daqui a 5 anos? Ah, eu Depois- quero ver a minha Portuguesa na Série A do Brasileiro, disputando o título como disputou, né? Como disputou. A Portuguesa foi campeão da Taça Rio São Paulo, a Portuguesa foi trifita azul, a Portuguesa foi vice-campeã brasileira. Então eu quero ver minha Portuguesa assim no cenário nacional, se fortalecer como está acontecendo no Paulistão, né? E nunca mais ter presidentes amadores dirigindo a Portuguesa. Só isso que eu quero. Tá aí, missão cumprida. E Jesus Encaminhou. abençoe o resto. Amém. Você, olhando pro... Vou perguntar do vizinho. Já perguntei do São Paulo, do Casares. Vou perguntar do vizinho. Olhando a dívida do Corinthians hoje, você, se tivesse a possibilidade de trabalhar no Corinthians, você brigaria para transformar o Corinthians em SAF? Porque o Corinthians, aí tem um outro lado, né? Pelo tamanho do Corinthians, é uma pena ter que transformar em SAF, porque o Corinthians é um clube que, se tivesse pessoas brigando pelo clube, teria totais condições de estar no lugar que merece estar. E quando eu digo isso, estou falando em valores, assim, eu digo a dívida do Corinthians é bilionária, é monstruosa. Então, é uma pena ter que fazer, mas seria uma solução. Se chega alguém com dinheiro, quita a dívida e fala, vamos ajeitar isso aqui. Então, minha pergunta é, você acha que a SAF é o caminho ideal pro Corinthians? Eu vou fazer duas perguntas para você e nós vamos fazer um debate aqui. Eu vou fazer você se colocar na frente de um administrador. Boa. Se você for um administrador e for pegar Portuguesa e Corinthians, Certo, os dois, certo, na situação em que a Portuguesa estava, com certo, uma dívida de 580 milhões, e a situação do Corinthians hoje com 3 bi de dívida, certo? certo. O que é mais fácil? Mais fácil você pagar a dívida do Corinthians do que a da Portuguesa pelo recurso que o Corinthians tem. Matou. É isso. Agora, vamos lá. Vou responder a sua pergunta da SAF. O Corinthians precisa vender cotas do Ativo Futebol que pertence ao Esporte Clube Corinthians Paulista Clube? Não. Não precisa. Porque você acabou de responder minha pergunta. O Corinthians fatura aí quase 1 bi por ano. Ah, mas tem 3 bi de dívida. Peraí, eu não fiz isso na Portuguesa? Uma reconstrução de um passivo de 580 que virou 180? Concorda? Tá feito, foi feito. É fato, eu não tô mentindo. E não tô inventando o número. Você não pode fazer uma operação dessa e trazer de 3 bi para 1 bi? Concorda? Sim. Se você traz a sua dívida de 1 bi e você tem contratos no Corinthians que são superiores até a 1 bi, você, administrativamente, você tem como equacionar esse passivo. Você tem como Tem equacionar. como consertar. O Corinthians é viável demais. O Corinthians, o Flamengo, são diferentes no futebol. Pelo gigantismo. Eu não estou aqui desmerecendo nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Fluminense, nem Vasco, não. Mas os dois têm um diferencial muito grande. É só você olhar a arrecadação, é só você olhar as torcidas indo para os estádios. Né? Então, assim, a meu ver, o futebol brasileiro tem 5 times, que é o trio de ferro mais Vasco e Flamengo, que são diferentes dos demais. Pela arrecadação... Quem são os clubes? O trio de ferro nosso, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Certo. Vasco e Flamengo. Certo. Tem diferenciais de público, de renda, de arrecadação, de chamada de público para o estádio, que é diferente. Você pega essas torcidas, né? Você vê a diferença de torcedor, e é só fazer a pesquisa dos cinco que estão aqui na frente, que são esses 5, para depois os outros 13. Os 18 que tem mais Certo. torcida. É grande. Sim. É gigante. Sim. Então, é só colocar um administrador com estratégia que o Corinthians não precisa ser vendido. Vamos fazer uma SAF? Lógico. Faz uma SAF 100% Corinthians,
o dono da SAF é o Esporte Clube Corinthians Paulista, coloca regras de governança, compliance, direcionamento. Não é uma forma de derrubar o estatuto isso? Não, Não. O estatuto, ó, Bernardo, o estatuto Pergunta leiga aqui. Não, tá, então, vamos lá. Você viveu lá dentro, eu sou torcedor de arquibancada. Sim, Desculpa, Castanheira. não, eu tô com isso no espírito aqui, para mim ficar fácil, eu tenho que, às vezes... Olha só, o Esporte Clube Corinthians Paulista tem o estatuto dele, ele Certo. tem o CORE, que é a fiscalização, Certo, ele tem o deliberativo, sim, que é o nosso turma, sim. e tem o executivo, que é o Dr. Osmar, certo? Estão lá os 3 poderes do clube, ok? Tira o futebol daqui, o futebol do Corinthians recebe uma governança, você cria um outro organograma com ele, um CEO, um CFO, um diretor administrativo, um financeiro, um jurídico, cria todo esse modelo, como eu criei na Portuguesa. A SAF, inclusive, pegou isso bem pronto. Eu criei isso na Transforma Portuguesa. numa empresa. Eu fiz isso na Transforma Portuguesa. numa empresa. Sabe o que eu fiz na Portuguesa? Eu tirei a Portuguesa dentro do Canindé, o futebol. Levei tudo pro CT. Administrativo, financeiro, jurídico, marketing, tudo como se fosse departamentos empresariais. Virtualmente, porque eu não É uma forma de blindar e tirar de perto de quem tá de má fé. Não só a má fé, mas a incompetência, a vaidade e a arrogância de pessoas que não conseguem administrar nem uma barraca, não vou, né? E querer sentar na cadeira da presidência da Portuguesa. É a mesma coisa o Corinthians, né? Então você faz uma governança no futebol, você cria ele aqui embaixo, abre uma SAF, 100% Corinthians. Acabou o assunto. Você isolou o futebol do Corinthians e dentro do clube social, leva lá pro CT, que aliás é arame farpado com da Portuguesa, que é Corinthians e Portuguesa lá na Trabalhadores e Palmeiras e São Paulo aqui na Barra Funda, né? E você cria a governança pro futebol. O Corinthians tem que se reorganizar. O Corinthians é gigante. Falamos de Corinthians. Quando você falou de São Paulo sobre o Casares, você também já acabou pincelando o São Paulo como o trio de ferro dentro das 5 maiores forças. Não se mexe. Palmeiras o Palmeiras faz isso. O Palmeiras não tem, o Palmeiras não tem o que se falar, porque o Palmeiras administrativamente falando, ok, perfeito, bola dentro. Quer ver só uma coisa? Putz, eu não vou fazer comparativo, senão eu vou entregar aqui. Mas, não entrega, queremos que você entregue. Primeiro, entrega. O Palmeiras, quem são os diretores de futebol? É conselheiro? Não. Pronto. Tá respondida a pergunta. Vai no Flamengo, quem são os diretores de futebol? Não. Aliás, é o Boto, é um português. Entendi. Pronto. Preciso entregar? Não precisa falar mais nada. Preciso falar do resto? Não precisa falar mais nada. E a Portuguesa no meio. Agora que ela virou SAF, ok. Mas antes era assim também. Então vamos lá. É o Castanheira querendo ser presidente da Portuguesa, pô. Tá errado. O Juventus da Moca virou SAF. A Portuguesa virou SAF. E aí eu deixei esse último clube pra gente fechar, porque eu também acho que é justa a pergunta. E você é um cara que tá gabaritado para responder. O Santos, o caminho do Santos, pro Santos estar onde merece estar, não brigando para não cair, é virar SAF, ou você acha que o Santos tem condições por pernas próprias? Tô perguntando isso porque o Botafogo e o Cruzeiro se ajeitaram virando SAF. Você acha que o Santos ele tem condições por pernas próprias ou o Santos tem que virar SAF? Tem que virar SAF. Exatamente por tudo que eu acabei de falar. Eu imaginei que isso passou sucesso, mas eu tinha que perguntar. Mas não precisa ser... O Santos, para mim... também não precisa ser vendido. É óbvio que eu não tenho conhecimento a fundo das dívidas do Santos. Interno, para saber exatamente o tamanho de repente a situação é tão crítica que precisa receber capital de investidor. Pronto, aí não dá mais. Aí tem que fazer a parceria. Certo. Mas, a meu ver, olhando de longe, eu ainda colocaria o Santos junto com o trio de ferro aí. Quer dizer, profissionalizar tudo, não precisa vender nada, cota nada. O futebol continua sendo do clube, mas organizado de forma empresarial, com regras de governança, compliance, etc e tal. É isso. Mas vai ser o caminho do futebol brasileiro. Sabe por quê, Bernardo? Senão nós nunca mais vamos ver uma taça do mundo aqui, porque olha a diferença dos clubes europeus, da Inglaterra, da Espanha, tá absurdamente na frente do futebol brasileiro. Porque a gente não vê mais os nossos jovens aqui se reposicionar nos nossos clubes, como a gente chegou a ver. Falar de Portuguesa, né? Denner, Zé Roberto, Zé Maria. Eu vi os meninos nascer ali, né? A gente não vê mais nada, porque não consegue segurar nada. Exatamente. Se você tem um clube estruturado, se tá recebendo dinheiro em dia, se gera riqueza, então você pode segurar o jogador que vai pra fora aqui e entende isso, a lógica é perfeita. E quando acontece isso, o campeonato fica forte também. Então você vai ter campeonato forte,
que você vai ter públicos lotados o tempo todo, com vendas de ingressos antecipado. Eu vou fechar o torcida do jeito que eu fecho com todo mundo, e com você vai ser bem interessante, porque você é um torcedor apaixonado da Portuguesa. Mas antes de... Deixa eu formular essa pergunta direito. Você falou o nome do Denner. E o Denner era um menino que todo mundo tinha muita expectativa quanto ao Denner. Você deve ter visto o Denner da base ao Vasco. Até a morte dele. Exato, ao Vasco. Ele estava no Vasco na época, Vasco. certo? Você acredita piamente que o Denner ele teria sido camisa 10 da seleção brasileira em alguma Copa do Mundo? Eu não tenho dúvida. Eu falei com o Bebeto. O Bebeto esteve comigo na reconstrução da Portuguesa, não sei. O Bebeto, o tetracampeão do mundo. Sim, atacante, Bebeto. A gente conversou. Quando você não tiver referência para dar do Bebeto, você faz assim, ó. É isso. O Bebeto. É o Bebeto. Todo mundo sabe. Então, a gente conversou sobre o Denner. Aquele ataque era Bebeto, Romário e Denner. Você quer alguma coisa melhor que isso? Meu Deus. E aí a gente teve que ter um ponta falso, que foi o Zinho, que teve que recompor. Mas que seria legal ver Bebeto, Romário e Denner, hein? Talvez aqueles 1-0 que a gente Seria ganhava. a Copa de 94 do Denner? 94. Não seria de 98? Não, 94. Ele já estaria destruindo. Não, 94 e 98. O Denner estaria ali junto com o Viola e com o Ronaldinho. Eu acho que em 98 ele estaria no auge. Auge. Voando. Voando. 98 para 2002 eu não sei, mas 98 No auge. o Denner ia estar voando. No auge. E com certeza um dos melhores do mundo, ganhando a bola de ouro. É porque eu vi jogar. Não tem igual, cara. Foi o maior que você viu? Na Portuguesa? Eu vi dois gigantes. Pelé eu vi pouco, né? Pelé eu vi pouco, né? Então eu não vou falar muito. Mas eu vi dois gigantes no futebol mundial. Você não tá nem falando de português, então. Você viu. Não. Que eu vi. Ronaldinho Gaúcho e Denner. Que eu vi. Eu não vi Messi, não vi Cristiano Ronaldo. Eu tô falando ver, assistir jogo. Ronaldinho Gaúcho e Denner pra mim. É importante fazer essa pergunta, porque a sua visão é diferente da visão de torcedores de outro time. Eu tenho certeza que, assim, tenho certeza, é muito louco. Eu acredito muito que o Denner, ele realmente, ele seria jogador de seleção. Sim, não tenho dúvida. Ele era Europa, sim, é Europa. Não, eu digo, assim, quando eu digo ele seria jogador de seleção, que ele seria, assim, nome grande como foi, Ronaldinho Gaúcho, nesse nível mesmo que você colocou. Então, mas a minha certeza, eu acreditar é muito diferente da sua certeza, porque você viu ele de pequeno, você viu muito mais próximo o Denner sendo construído. Exatamente, é uma outra visão de Denner. Eu vou te pedir para escalar a Portuguesa, eu vou te dar duas possibilidades. Você pode escalar a Portuguesa que você viu jogar, ou você pode escalar a Portuguesa de todos os tempos, pelo que você ouviu e você viu jogar. Qual você quer escalar? Eu vou falar que eu vi jogar e independente de jogadores formados na Portuguesa, pode ser? Porque aí eu vou falar dos que vieram vestir a camisa da Portuguesa e foram os melhores jogadores que a Portuguesa teve, pode ser? Então você vai falar os que você viu. Isso, os que eu vi. Goleiro, vamos lá. Vou colocar dois, não dá pra colocar Só pode colocar um titular, um de 10. Posso te pedir desculpa? Pode. Só pode colocar um, desculpa, cena. Tá bom. Depois você pode me falar Tá quem bom. que é o da dúvida, mas você vai ter que colocar um. Ah, eu vou colocar o Dida, vou fazer o quê? Vou pôr o Rodolfo Rodrigues no banco, fazer o quê? Bela dúvida. Começamos com uma bela dúvida. Lateral direita. Lateral direita, Djalma Santos, sem dúvida alguma. Porém, só pra você ver o banquinho. Você viu o Djalma Santos jogar? Vi um pouquinho. Vi o finalzinho dele ainda. Então Porque, você pode. Porque o Djalma Santos, quando eu comecei a me entender como gente, ainda tinha muito videotapes que chamava antigamente, né? Então eu vi o Djalma Santos 58, 62 e eu ainda jovenzinho vendo o Djalma Santos jogar, sei lá. Na TV, né? Não vi no jogo, não vi no campo, mas na TV vi. Djalma Santos, sua zaga. E aí eu vou deixar só os dois reserva para os dois Zé Maria, tá? O Zé Maria da Inter de Milão e o Super Zé do Corinthians, tá? Deixa os dois no banco. Dois belos reservas pro Djalma. Olha a zaga. Marinho Pérez e Luiz Pereira. Meu Deus. Simplesmente a zaga da seleção brasileira de 74. Marinho Pérez, formado na Portuguesa, e Luiz Pereira. Lateral esquerdo. Vou deixar os dois zagueiros de reserva também, Emerson e César, que são nosso, né? Lateral esquerdo. Fizeram história, né? Lateral esquerdo, sem dúvida, Zé Roberto. Vou meter ele na lateral porque ele começou na Portuguesa na lateral. Bom, não dá pra jogar no meio de campo que eu vou falar. O Zé Roberto, a Copa que jogou como meia, naquela Copa que a seleção foi muito mal, na minha humilde opinião,
O melhor jogador da seleção brasileira. Não tenha dúvida, foi o melhor. Mas lateral esquerdo ele arrebentava, tá louco? Quem viu... Um ótimo pastor. Então olha só. Diga-se de passagem, um ótimo pastor. Você que é um cristão, você citou Cristo aqui de forma bonita como durante foi o Ricardo Oliveira, né? Sim. Então vamos lá. Dida, Djalma Santos, Marinho, Pérez, Luiz Pereira e Zé Roberto. Certo. Sacanagem essa zaga. Meio de campo. Você quer montar com 3 ou com 4 no meio de campo? Não, 3. 3 atacantes. Não dá pra tirar os 3 atacantes. Você tem 3 atacantes na cabeça. Badeco, Denner e Enéas. Badeco 5, Enéas 8, Denner 10. Você tirou o capitão? No banco, né? Deixei ele no banco ali. Mas também. Você teve a pontinha aí ou não? Badeco sem pensar 2 vezes? Badeco sem pensar. Mas o capitão também jogou maravilhoso. Demais, jogou demais. É banco e entra e vai dar conta. Né? Sabe que eu tô aqui só pra colocar dúvida na sua cabeça, mas tá bem engraçado. Vamos lá. Não anda bala. É um momento que eu gosto muito. Ponta. Julinho Botelho, sem dúvida alguma. Julinho Botelho. Não tenho o que pensar. Centroavante, Roberto Dinamite. Caraca. Que veio no auge, não veio. E ponta esquerda, Ivair. E treinador, Zagallo. Deixa o Otto Glória ali com uma... Caramba, não entraram nesse time. Rodrigo Fábio, que jogou muito. Não entrou Ricardo Oliveira. Não entrou Alex Alves. Jogou demais. Caio. Ixi, você é louco. Não entrou Adil, tô brincando. Adil. Mas jogou muito a portuguesa. Não entrou Cabinho, não entrou Ratinho, não entrou Piau. Nossa senhora, não entrou o Evair. Que era do Palmeiras. Sim, que também jogou pra vocês. Jogou na Portuguesa. Não entrou Zenon, não entrou Birubiru. Caramba. Não entrou Mendonça. Você é louco. Aqui nós vamos ficar o dia inteiro. É muita história. Aqui nós vamos ficar o dia inteiro. É muita história. Essa é a minha Portuguesa. Ô Castanheira, muito obrigado por ter topado. É uma honra. Foi a primeira vez que eu recebi um presidente de clube aqui. Pô. E um presidente muito legal, parabéns. Um presidente de clube que pegou o clube do jeito que tava e fez o que fez. Fiz com muito amor, viu, Bernardo? E eu torço mesmo para ver a Portuguesa de novo na Série A do Brasileirão. E Série A do Paulista, não pode nem pensar em sair. E vida longa, Luzinha, e muitas glórias ainda. Que muito aconteça na história, que seja uma história bonita daqui para frente. Depois do que passou, é o mínimo que a Portuguesa merece. Graças a Deus. A gente fez a missão, né? Guiado pelo Nosso Senhor. E agora está na mão dos profissionais da SAF, dos investidores da SAF, que são pessoas de respeito, são pessoas sérias, tanto é que está aí há 1 ano e 2 meses honrando tudo, absolutamente tudo, né? Ver a Arena Nova também, porque é um projeto que eu persigo desde 2015, quando eu comecei a história que eu comentei aqui contigo. Previsão de quando para a Arena Nova? 3, 4 anos termina. Já começou a parte chata, burocrata, movimentação de matrícula, a prefeitura resolvendo as partes dos terrenos, né? Sessão diária, essa parte chata, né? 4, 5 anos, vou passar ali na Marginal Tietê, vai ter uma arena incrível. Nossa senhora, aí eu vou falar pra você, putz, eu não sei o que eu vou sentir não, cara. Ver a Portuguesa na Série A do Paulista e do Brasileiro e uma areninha nova ali, nossa. Já valeu a pena tudo. Nossa, aí, putz, posso morrer. Valeu a briga com a esposa. Posso com a esposa, com os filhos, posso morrer tranquilo. Valeu, Castanheira, muito obrigado. Bernardão, valeu, parabéns pelo Torcida Podcast. Valeu, obrigado. Programa de primeira. Você que ficou aqui até agora, por favor, se inscreva, isso é muito importante, dá um like, ó, joinha, porque foi bem legal o bate-papo, tá bom? E é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Até o próximo Torcida Podcast. Tchau, tchau, tchau.